tocar o rosto de Cristo, e então apresentava uma imagem milagrosa. Lendas Sober, uma imagem milagrosa. E se uma das pinturas mais famosas na história está escondendo uma mensagem que ninguém deveria encontrar, há mais de 500 anos, a última ceia foram estudados, restaurados e analisados. Dentro de Santa Maria della Grazia, cada gesto, cada rosto, cada sombra, especialistas acreditavam que eles já tinham descobrido seu significado. Mas eles estavam enganados, porque agora algo mudou. Utilizando IA avançada, pesquisadores removeram digitalmente séculos de danos e fracassos, restaurações, revelando detalhes até mesmo. O próprio Leonardo da Vinci pode ter escondido à vista de todos. E o que eles descobriram não parece ser um erro, parece ser intentional. Mãos que não combinam, perspectivas que não deveriam existir, alinhamentos invisíveis formando algo muito mais calculado do que arte. Isso não era apenas uma pintura de um momento bíblico. Pode ter sido um aviso codificado. Antes de revelarmos o que a IA acabou de descobrir, dê um like e se inscreva, porque alguns acredito que este seja exatamente o tipo de verdade instituições poderosas nunca quiseram. Você deve questionar o quarto, o duque e a tarefa. Leonardo da Vinci pintou o último jantar na parede de um refeitório em Milão chamou o refeitório. A sala pertence ao convento dominicano de Santa Maria della Grazia. O Duque Ludovico Sforza pediu a Leonardo que fazer a pintura entre 1495 e 1498. O Duque queria uma imagem que combinasse com a igreja e o status de seu tribunal. O refeitório era um local público onde monges caminham e visitantes viam a casa de o Duque e a igreja juntos. O tema era adequado ao contexto. A última ceia retrata uma refeição compartilhada, juntos em um evento-chave no História Cristã. Combinava com o refeitório onde era comunitário. As refeições aconteceram. Leonardo planejou o cena de modo que a mesa pintada ficasse de frente para uma mesa de verdade na sala. Essa escolha fez. A imagem faz parte da vida cotidiana no refeitório. O painel de parede onde Leonardo trabalhou mede aproximadamente 4,6 por 8,8 metros. A pintura se estende de uma obra menor, uma crucificação, por Giovanni Donato de Montalfano. Acima do mural estão os elementos arquitetônicos. Elementos e decorações pintadas que vincularam a obra à capela e ao Família Sforza. A disposição manteve a pintura em um espaço de oração, política e exibição. Leonardo abordou a tarefa com um objetivo: para criar uma cena humana. Ele colocou Jesus no centro e organizou os 11 companheiros em 4 grupos distintos. Cada grupo reage com uma expressão diferente. Mãos, cabeças e corpos formam curtos. Cenas dentro da imagem principal. Luz vinda das janelas atrás de Jesus torna a figura central mais brilhante. E é a razão por trás dos gestos ao redor dele. O método escolhido por Leonardo não foi o afresco normal de gesso úmido. Ele trabalhou em uma parede seca e selada e usou técnica mista que lhe permite aplicar camadas de tinta devagar. A abordagem permitiu bordas suaves e mescladas, tons de pele e detalhes sutis. Isso permitiu que Leonardo remodelasse seus rostos e gesticulava enquanto avançava. Esse estilo de trabalho lhe dava controle sobre expressão refinada, mas também significava que a tinta ficava sobre a superfície em vez de afundar na água. Gesso. A comissão se encaixava em um contexto maior. Programa de construção em Milão. Arquitetos como Donato Bramante eram ativos na cidade naquela época. A corte ducal apoiava a música, escultura e novas construções. Leonardo transitava entre a pintura e a ciência. Estudar enquanto trabalhava para o Duque. Sua presença em Santa Maria della Grazia o uniu a um círculo de artistas, engenheiros e mecenas que transformaram Milão. No final do século XV, Leonardo pintava lentamente. Os registros mostram que ele dedicava tempo para experimentar poses, aprimore as mãos e altere os detalhes. Ele colocou figuras em um banco baixo e utilizou a arquitetura do pintado. Espaço para reproduzir o espaço real. O plano é uma narrativa equilibrada de ação e foco sereno em Jesus. A composição e a escala se adequam ao refeitório e às necessidades do cliente. O trabalho exigia habilidade, imaginação e decisões sobre materiais e espaço. A escolha do tema, o tamanho da parede,
o patrono que a encomendou e a relação com o quarto moldou tudo como Leonardo trabalhou. A última ceia começou como uma encomenda, ligado ao poder e à adoração, e tornou-se um teste de novos métodos e criatividade. Projeto. A obra também relacionou arte, fé e a imagem pública de Duke estava perfeitamente bem preservada. Mas eis a surpresa. O gênio de Leonardo também foi o seu maior trunfo. Jogar. O mesmo método que deu origem a The Last. O jantar, com seu brilho realista, também selaria seu frágil destino. Por quanto tempo tamanha beleza poderia sobreviver? Como Leonardo pintou e a que horas? Fez isso. Leonardo utilizou um método lento para The Last. Jantar. Ele pintou em uma parede selada com tinta seca. Camadas. Ele misturou óleo e têmpera em vez de trabalhando com gesso fresco. Essa escolha permitiu que ele misturasse tons de pele, transições suaves. Isso também lhe permitiu. Ele corrige expressões faciais e gestos enquanto continuou com o trabalho. Ele buscava uma luz mais suave e detalhes mais refinados. Detalhes que um verdadeiro afresco não permitiria. Esse método causou problemas ao longo do tempo. A tinta estava depositada na superfície da parede, em vez de afundar no gesso fresco. A umidade e os sais na parede fizeram com que a tinta descasca e solta. Fumaça. Estamos. Poeira. A umidade se acumulou na superfície. Ao longo dos séculos, as pessoas tentaram fazer reparos, que utilizavam tinta espessa e verniz duro. Esses reparos mudaram a aparência dos rostos. Arupas. Restauradores pioneiros, nos séculos XVI e XVII. Ao longo dos séculos, foram feitos reparos rápidos. Eles pintaram as áreas danificadas e preencheram os buracos. Nos séculos XVIII e XIX. Réplicas. E circularam cópias que mostravam como, em seguida, as pessoas leem a cena. Alguns copistas alteraram gestos ou rostos, para se adequar ao gosto local. Essas cópias, mais tarde, tornou mais difícil conhecer o Leonardo. Escolhas originais. O refeitório sofreu mais danos no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o prédio foi atingido por bombas. Sacos de areia foram empilhados para proteger obras de arte. Uma porta havia sido aberta. A parede perto da pintura anterior. Esse corte removeu parte da borda inferior e forçou reparos posteriores. As tentativas de mover a pintura falharam e suscitou preocupações para os conservadores. Uma grande restauração moderna teve início sob a direção de Pininfarina, Barcelona. A equipe trabalhou desde 1978 até 1999. Eles removeram camadas de sujeira e verniz descolorido. Eles usaram solventes e ferramentas finas para retoque de pintura adicionado após Leonardo. O objetivo era revelar o original, pintar onde sobreviveu e estabilizar o que restou. Ferramentas científicas guiaram o trabalho. A reflectografia infravermelha mostrou desenho preparatório e alterações feitas por Leonardo durante o planejamento. Exames de raios-x revelaram pigmentos mais densos. E depois preenche. A luz ultravioleta mostrou onde estava o verniz. Tinha sido aplicado. Testes químicos identificaram a origem, pigmentos e substâncias posteriores. Essas técnicas permitem que a equipe diga traços originais de retoques posteriores. A restauração levantou questões. Algumas. As pessoas disseram que a equipe removeu muita coisa. Lugares. Outros especialistas elogiaram o trabalho minucioso e o uso da ciência. Os conservadores tomaram nota das lacunas onde a tinta havia se perdido e foi cuidadosamente reposta. Ilhas. Essas decisões significam que os telespectadores agora podem ver a pintura original, juntamente com cuidadosa reconstrução. Após a restauração, o local recebeu nova proteção. O sistema de controle climático foi instalado no refeitório para reduzir as oscilações de umidade. O acesso era limitado a pequenos grupos, reduzir o calor e o dióxido de carbono de visitantes. A igreja e as autoridades impuseram medidas rigorosas, regras para manter o muro seguro e para diminuir a velocidade, sua decadência. Um estudo técnico também mostrou como Leonardo mudou de ideia enquanto trabalhava. Imagens infravermelhas revelaram pintamenti ou mudanças desenhadas onde ele mudou de cabeça, ou braças. Essas marcas comprovam que Leonardo retrabalhou a obra. Poses e composições ajustadas. Em alguns lugares, as linhas de desenho subjacentes não. Combine a tinta da superfície, porque mais tarde, as mãos repintaram as áreas perdidas. A pintura que vemos hoje carrega vestígios de Leonardo e séculos de mudanças. Os materiais que ele escolheu permitiram detalhes. Funcionava,
mas tornava a superfície frágil. Reparos, ameaças em tempos de guerra. Todas as opções de restauração foram sobrepostas ao design original. O estudo científico ajuda a separar alguns camadas e mostra como a pintura mudou ao longo do tempo. Mas além das pinceladas e séculos de reparos, existe um enigma ainda mais profundo. As pessoas presentes na cena. Quem são exatamente essas figuras? Em torno de Jesus? E por que Leonardo os organizou dessa forma? Por aqui, nomes das pessoas que estavam à mesa. A pintura coloca Jesus no centro e mostra 12 companheiros ao seu redor. Cada figura tem um nome e elas são universalmente conhecidas. Da esquerda para a direita, a lista usual é Bartolomeu, Tiago Menor, André. O próximo grupo mostra Judas Iscariotes, Simão Pedro e João. Jesus está sentado sob uma janela iluminada. Para o seu, à direita estão Thomas, James the Greater e Filipe. Na extrema direita estão sentados Matthew e Jude. Tadeu e Simão, o Zelote. Bartolomeu está de pé, perto da borda da mesa, corpo virado para encarar o centro. Tiago Menor está sentado, tenso e com os olhos arregalados. Andrew recua com as mãos erguidas. Esses três agem como um grupo de assustados. Testemunhas. Judas Iscariotes permanece na sombra. Em próximo ao grupo, ele se inclina para trás e segura uma pequena bolsa. Várias leituras. Sua postura é fechada em comparação com Pedro, que se inclina para a frente, com uma pequena faca, visível em sua mão direita. João aparece ao lado de Pedro com um rosto jovem e liso. Leonardo frequentemente pintava jovens com traços delicados e cabelos longos, que explica o olhar de John aqui. Jesus permanece sentado, imóvel, no centro. A janela atrás dele projeta uma luz que enquadra a cabeça dele. Suas mãos pairam perto do pão e da xícara. Sobre a mesa, a posição de Jesus e o brilho. A abertura atrás dele o torna o elemento visual. Âncora. À direita de Jesus, Tomé levanta um dedo e parece insistir num ponto. Tiago Maior cobre a boca com ambas as mãos. Filipe inclina-se para a frente com as palmas abertas, buscando uma resposta. Esses gestos demonstram incredulidade misturada com uma exigência de clareza. No extremo direito, Mateus se vira para Judas Tadeu, como se estivesse falando. Judas olha para Jesus com a testa franzida. Simão, o Zelote, segura a barba e escuta. Os três formam um grupo que se move de uma conversa no fundo em direção ao centro. Leonardo agrupou os 12 em 4 trios. Cada trio funciona como uma pequena cena que adiciona ritmo ao conjunto. Cabeças e mãos criam linhas que direcionam o olhar ao redor da mesa. A mesa se torna um palco onde pequenas ações carregam o momento principal. Para confirmar nomes, os estudiosos usam muitos sinais. Eles leem as posições das mãos, para onde os olhos apontam, e quais gestos correspondem às passagens dos evangelhos. Eles também comparam cópias e pinturas relacionadas para encontrar padrões repetidos. Pintores do círculo de Leonardo, frequentemente chamados de Leonardeschi, copiaram o desenho. Entre seus seguidores notáveis estão Giampietrino, Andrea Salario e Marco Dodiono. Essas cópias preservam poses e rostos que ajudam os estudiosos a determinar quais partes são de Leonardo. Uma cópia bastante conhecida, a Ceia de Tongerlo, mostra muitas das mesmas poses. Esse painel ajuda a revelar o trabalho de estúdio e pequenas alterações na forma. Ao comparar detalhes entre a parede de Milão e as cópias de oficina, os especialistas constroem um mapa de quais gestos e tipos de rosto pertencem ao plano original. O rosto delicado de João chama a atenção, porque Leonardo da Vinci já utilizava traços suaves para representar figuras masculinas jovens em outras obras. Esse detalhe estilístico explica por que João se diferencia de Pedro e Judas. Cada nome na parede relaciona uma pose pintada à tradição dos evangelhos, ou a melhorias posteriores, fornecendo aos estudiosos a base para nomear as figuras. Mas, apesar de todo o estudo minucioso, um detalhe continuava a suscitar rumores, muito além da obra de arte. Se Leonardo realmente se referia a João, por que tantos acreditavam no contrário? A afirmação que não cessava. Havia uma ideia que chamava a atenção. Alguns escritores e pesquisadores afirmaram que a figura à direita de Jesus era Maria Madalena, e não João. Essa afirmação ganhou força depois que Dan Brown escreveu um romance que colocou a ideia no centro da trama. O livro nomeou a figura como Maria e mencionou linhagens sanguíneas e genealógicas secretas que a seguiam. A história fez com que as pessoas olhassem para a pintura de uma maneira diferente. Os historiadores da arte responderam com fatos.
Eles apontaram para o estilo que Leonardo usava para retratar jovens homens. João frequentemente aparece com traços suaves na arte renascentista. Essa escolha vinha da tradição e da maneira como os artistas representavam os rostos. Os estudiosos também analisaram minuciosamente os aspectos técnicos da pintura. O rosto próximo a Jesus apresenta características consistentes com o de João, quando comparado a outras obras de Leonardo e a cópias de oficina. Essa correspondência sugere que a figura retrata João. Outro ponto surgiu do trabalho de conservação. A pintura perdeu muita tinta e algumas linhas visíveis são resultado de reparos posteriores. Quando um detalhe sobrevive apenas em uma repintura posterior, não se pode interpretá-lo como a intenção original de Leonardo. O desenho subjacente e as fotos científicas ajudam a orientar a discussão. Quando especialistas compararam imagens infravermelhas e camadas de tinta posteriores, o peso das evidências corroborou a versão de John. O livro e os filmes subsequentes alimentaram debates sérios. Turistas e escritores buscavam indícios e uma história que trouxesse novas informações. Programas de televisão e vídeos online usaram reconhecimento de padrões e truques visuais para associar a figura a Maria. Eles exploraram pequenas semelhanças no formato do rosto ou no cabelo para sugerir um gênero diferente. Para muitos espectadores, a imagem se encaixava na narrativa que desejavam. Acadêmicos apontaram alguns motivos pelos quais a ideia de Maria falhou como prova disso. Primeiro, Leonardo usou modelos masculinos jovens e rostos estilizados para certos apóstolos. Segundo, cópias de oficina do Círculo de Leonardo colocam a mesma figura como João de maneiras quase idênticas. Terceiro, a ciência da imagem encontrou um desenho original subjacente que corresponde a João como um discípulo do sexo masculino. Essas evidências reduzem a probabilidade de Leonardo ter pintado Maria em vez de Maria. As pessoas abordam essa questão de maneiras diferentes. Algumas baseiam sua compreensão em teorias da conspiração, enquanto outras raciocinam com base em fatos. Essa divisão fez da pintura um palco para dois tipos de histórias. Um lado se baseia em estudos minuciosos e resultados de laboratório. O outro lado se baseia na leitura de padrões e na emoção popular. O romance e a mídia mantiveram a alegação viva, e novos vídeos adicionaram camadas de teoria sobre casamentos secretos e histórias da igreja revisadas. Alguns autores encontraram textos mais antigos ou alegações medievais estranhas para apoiar a história. Outros apontaram para obras de arte antigas usadas por razões simbólicas. A lacuna entre um thriller literário e a história da arte manteve a história viva. Em suma, a ideia de Maria Madalena passou de uma pequena teoria para uma história de grande repercussão. Especialistas reagiram com métodos e nomes, citando cópias de estúdio, fotos técnicas e relatórios de conservação. A veracidade das figuras na pintura depende de linhas sob a tinta e de documentos estáveis da época. Esses registros favorecem a antiga interpretação de que a figura retratada é João, o apóstolo, e não Maria Madalena. Mas, embora os registros antigos pareçam encerrar o caso, novas ferramentas ameaçam reabri-lo. E se a tecnologia pudesse enxergar por baixo de séculos de tinta e descobrir algo que os especialistas não perceberam? O que a IA descobriu desta vez? Então, o que exatamente a IA fez de diferente? E por que todos estão prestando atenção de repente? Uma equipe de pesquisa reuniu algumas das digitalizações mais detalhadas já feitas da última ceia. Não eram apenas imagens comuns. Isso incluiu fotografias de alta resolução, varreduras infravermelhas, que revelam o que está sob a tinta, imagens multiespectrais para estudar materiais e até mesmo mapas de raios-x da própria parede. Todos esses dados foram inseridos em um poderoso sistema de aprendizado de máquina, projetado para identificar padrões que os humanos poderiam não perceber. A IA não se limitou a observar a pintura. Ela a estudou camada por camada. Analisou estruturas faciais, posições das mãos, pinceladas e até mesmo a forma como a luz incide sobre a cena. Em seguida, comparou esses detalhes com centenas de outras obras criadas por Leonardo da Vinci e seus alunos. O sistema também examinou cópias conhecidas, feitas por artistas de sua oficina, buscando padrões repetidos e consistências ocultas. O que o sistema encontrou foi inesperado. Ele destacou formas repetidas, esboços subjacentes e ecos sutis em múltiplas versões da pintura. De tudo o que foi analisado, 3 detalhes específicos se destacaram claramente.
O primeiro foi uma pequena, mas importante, alteração na linha do queixo do discípulo sentado à direita de Jesus. A olho nu, parece normal, mas as varreduras infravermelhas revelaram algo oculto por baixo. Uma linha curva perto da orelha não corresponde perfeitamente à versão pintada final. A tinta da superfície parece ligeiramente deslocada para da frente. Quando a IA comparou esta imagem com cópias conhecidas, incluindo obras de artistas como Giampietrino, constatou que a mesma forma curva estava preservada. Isso sugere que não foi um erro aleatório. Ele já existia no projeto original. O segundo detalhe envolvia uma mão perto de Judas. No desenho preparatório, o esboço original, sob a pintura, a mão aparece menor e mais compacta, segurando a borda da mesa. Mas na versão final pintada, os dedos são mais longos e mais esticados. A IA percebeu que essa versão mais longa aparece novamente em várias pinturas criadas pelos seguidores de Leonardo. Essa repetição sugere que a mudança não foi acidental. Pode ter sido um ajuste deliberado, feito durante o processo criativo, e depois repetido pela oficina. A terceira descoberta foi ainda mais sutil. Atrás de Jesus, o que parecia uma simples sombra sob luz normal, revelou-se algo completamente diferente. As varreduras infravermelhas revelaram que se tratava de uma linha de rascunho nítida, um traço intencional feito nos estágios iniciais da pintura. Quando a IA sobrepôs todas as varreduras, percebeu que essa linha forma um leve arco curvo. Mais interessante ainda, um arco semelhante aparece em cópias feitas por artistas como Andrea Salario. Esse arco parece emoldurar uma pequena área onde a luz da janela se estreita atrás de Jesus. Individualmente, esses detalhes podem não parecer significativos. Mas quando a IA os mapeou em conjunto, algo impressionante surgiu. Todos os três marcadores, a mandíbula deslocada, a mão alterada e o arco curvo, alinham-se ao longo de uma única linha invisível que atravessa a pintura. Essa linha conecta o discípulo, passa por Jesus e continua em direção a Judas. Em outras palavras, forma um eixo visual. O sistema então rastreou como esse eixo mudou ao longo do tempo. Descobriu que Leonardo não o desenhou apenas uma vez. Ele o ajustou. A linha do queixo foi movida. A mão foi remodelada. O arco foi refinado. Essas alterações foram registradas tanto no desenho subjacente quanto em vestígios da pintura original, confirmados por estudos modernos de restauração. Isso não foi aleatório. Foi controlado. A IA concluiu que esse eixo provavelmente fazia parte do plano de composição original, uma estrutura deliberada, concebida para guiar o olhar do espectador pela cena. Em vez de observar cada figura separadamente, a atenção é sutilmente conduzida por esse caminho oculto, que conecta os personagens por meio de posição e gestos. O sistema também analisou a geometria facial. Ele mediu os ângulos da sobrancelha, a inclinação do queixo e a estrutura das bochechas, comparando-os com um banco de dados de retratos do século XV. A maioria dos discípulos correspondia aos padrões faciais, masculinos típicos, que Leonardo usava em outras obras. No entanto, algumas características, especialmente ao redor da linha do maxilar, apresentaram variações mais suaves, semelhantes às observadas nas cópias de oficina. Isso criou uma espécie de ambiguidade visual, sugerindo que o design pode ter sido intencionalmente flexível, em vez de estritamente definido. Em seguida, a EA cruzou dados de pigmentos da Grande Restauração realizada entre 1978 e 1999, sob a responsabilidade de Pinin Brambilla Barcilon. Essa etapa foi crucial, pois ajudou a diferenciar a pintura original dos reparos posteriores. Nos casos em que a pigmentação original foi confirmada, as características principais, como a mudança na mandíbula e o arco, ainda estavam presentes. Isso significa que esses elementos provavelmente datam da época de Leonardo, e não de restaurações posteriores. Detalhes que apareceram apenas em pinturas posteriores foram classificados como secundários pelo sistema. Quando todas essas informações foram combinadas, o resultado ficou claro. A pintura não é apenas uma imagem estática. Ela é composta por camadas. Leonardo parece ter desenhado, apagado e redesenhado certos elementos, refinando uma estrutura oculta enquanto trabalhava. Seus alunos, então, copiaram essas escolhas, preservando-as em diferentes versões.
Mesmo após séculos de danos e reparos, vestígios desse plano original permaneceram. A IA não inventou nada de novo. Ela simplesmente conectou os pontos entre camadas, tempo e múltiplas obras de arte. E o que revelou foi uma única linha visual contínua. Um eixo cuidadosamente projetado que liga as figuras da cena por meio de posicionamento, gestos e luz. Isso muda a forma como vemos a pintura. Em vez de uma disposição aleatória de pessoas, ela se torna uma experiência guiada. Nossos olhos são conduzidos pela história em uma sequência específica, moldada por decisões sutis tomadas durante sua criação. É claro que a pintura que vemos hoje é uma mistura de obra original, restauração posterior e ecos da oficina de Leonardo. A IA pode identificar padrões e conexões, mas não substitui a experiência humana. No fim, a interpretação final ainda depende de um estudo cuidadoso dos desenhos subjacentes, dos pigmentos e do contexto histórico, que envolve uma das pinturas mais famosas já criadas. Mas uma coisa é certa: não a vemos mais da mesma maneira.